E aí, galera? Vamos continuar falando das aplicações de leis de Newton, porém agora iremos falar sobre força de atrito, ok? Então, nas últimas aulas nós observamos as aplicações da lei de Newton, mas desconsiderávamos o atrito entre um bloco e a superfície que ele estava contido. Porém, agora nós vamos ter que considerar esse atrito presente. Então, o que é em si a força de atrito? Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Então, vamos lá. Sempre que eu empurro um objeto, se ele estiver parado, eu empurro ele, eu vou sentir que essa força que eu estou empurrando esse objeto, eu vou ter que fazer uma força maior do que quando esse objeto já está em movimento. Essa força que eu tenho que fazer para ele entrar em movimento é porque a força que eu estou aplicando nele está sendo menor ou igual à força de atrito. Para que ele entre em movimento, eu tenho que fazer então uma força maior do que a força de atrito. A força de atrito ela sempre é contrária ao movimento do objeto. Então, se o objeto vai aqui, ó, de esquerda para direita, a força de atrito vai da direita para esquerda e vice-versa. Okay? Então, ó, observe aqui na figura, o objeto a força é aplicada para um lado e a força de atrito é contrária ao movimento desse objeto, certo? Vamos lá. A força de atrito depende de dois fatores. Primeiro, do tipo dos materiais que estão em contato. Cada material tem suas características próprias. Quanto mais lisos ou polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, possuindo valor diferente de cada material. Então, vamos ter dois tipos de coeficiente de atrito. A gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é cada um, o que é o coeficiente de atrito em si. Então, a gente vai ter o coeficiente de atrito dinâmico e vai ter o coeficiente de atrito estático, certo? E, claro que esse coeficiente de atrito vai depender de cada material onde essa força está sendo aplicada. Quanto mais liso for, menor vai ser a força de atrito, porque menor vai ser o coeficiente de atrito, certo? Ó. E vai depender da força normal. Trata-se da reação normal à superfície sobre a qual o corpo está apoiado e depende do peso do objeto. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Então, a força de atrito está diretamente ligada ao coeficiente de atrito da superfície que o objeto está colocado e da força normal. Essa força normal ela está ligada à força peso. Se eu tiver em uma superfície plana, a força normal vai ser igual à força peso. Okay? Vamos lá, vamos entender isso aí. Tipo de força de atrito. Aí nós temos força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Então, força de atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Força de atrito dinâmico é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movimentando. O coeficiente de atrito estático é maior do coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, certo? Pode ser aqui, pode aparecer ou B ou C. Dinâmico ou cinético. Cinético, lembrando aí que cinético é de movimento. Okay? Então, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, beleza? Por quê? Porque quando o corpo está parado, eu tenho que aplicar uma força maior para que ele entre em movimento, porque o coeficiente de atrito ali, para ele entrar em movimento, a força de atrito vai dificultar mais. Depois que ele já está em movimento, esse coeficiente de atrito é menor, o cinético, ok? O coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Então é só o valor numérico dele, não tem unidade de medida para o coeficiente de atrito. Ok? Vamos lá. Cálculo da força de atrito. Como é que eu calculo então a força de atrito?
Conhecendo os fatores que determinam a força de atrito, ou seja, o coeficiente de atrito e a força normal, podemos definir a expressão utilizada para calculá-la. Então, ó, força de atrito, que vamos representar aqui por Φ, ok? Sempre contrária ao movimento, lembrando sempre que ela é contrária ao movimento, então essa força de atrito sempre vai ser negativa, é igual ao coeficiente de atrito, que pode ser estático ou dinâmico, vezes a força normal, ok? E lembrando que a força normal em superfície plana é igual à força peso, porém com sentido contrário. Então, se a força peso sempre aponta para o centro da Terra, sempre para baixo, e a força normal sempre vai apontar para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Beleza? Então vamos a um exemplo aqui, para entender como é que a gente aplica essa força de atrito. Então, um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração e módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a 40 newtons, 50 newtons, 60 newtons, 70 newtons ou 90 newtons. Então vamos lá. O que acontece? Como é que eu vou calcular essa tração do fio? Eu vou ter uma força resultante, nesse caso aí. Por quê? Eu estou puxando o bloco para um sentido e a força de atrito vai para o outro sentido. Então eu vou ter que subtrair a força de tração menos a força de atrito para poder ter uma força resultante. Então eu vou ter isso aqui, ó. Minha força resultante é igual à tração menos a força de atrito. Segundo a lei de Newton, não é isso? Força resultante é igual ou a soma das forças se forem para o mesmo sentido, ou a subtração das forças se forem para sentidos contrários. Isso lá na primeira parte que a gente viu sobre leis de Newton, certo? Então vamos lá. Quem é minha força resultante? Minha força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Lá da segunda lei de Newton. Francisca Maria, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá aqui, ó. Igual a tração menos a força de atrito. Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal, certo? Vamos lá. Quanto é que vale a massa? A massa vale 20. Quanto vale a aceleração? 2. A tração é o procurado. Menos o coeficiente de atrito. Quanto vale o coeficiente de atrito? 0,25. Vezes a normal. Quem é a normal? Bem, como o bloco está numa superfície horizontal, no plano horizontal, a normal vai ser igual a força-peso. Então a força-peso é igual a quem? A massa vezes a gravidade. Então a minha normal vai ser igual a 20 vezes 10. Então substituindo aqui os valores, ó. Massa 20, aceleração 2, coeficiente de atrito 0,25, massa 20 e a gravidade 10, ok? 20 vezes 2 vai dar 40, multiplicando 0,25 vezes 20 dá 5, vezes 10 dá 50. Então nós temos 40 é igual a minha tração menos 50. Okay? Como nós queremos encontrar o valor da tração, o 50 que está negativo passa para o outro lado, vai positivo. Então minha tração vai ser 40 mais 50. Minha tração então é igual a 90 newtons. Beleza? Aqui no caso nós estamos trabalhando apenas com um bloco, mas lembrando que a gente pode trabalhar com mais blocos como a gente fez nas aulas anteriores, ok? Aqui, a princípio, é só para vocês entenderem como é que a gente utiliza a força de atrito. Nos próximos vídeos, iremos falar sobre, iremos ver essa aplicação naquele conjunto de blocos, naquele sistema de blocos que nós observamos nas aulas passadas, certo? Então, até a próxima.